O princípio das dores é como as dores de parto de uma grávida que está para dar à luz. São 4 juízos de Deus que são levados à terra por 4 cavalos. Vamos saber agora quais são e o porquê desses juízos. Olá, eu sou Elaine e sejam bem-vindos ao canal Segredo de Deus. E hoje vamos juntos conhecer os juízos de Deus. O apóstolo João, quando esteve preso na ilha de Patmos, teve uma visão, onde um anjo entrega a ele um livrinho e pede-lhe que o coma. Também disse que aquele livro seria doce em sua boca, porém amargo em seu ventre. Depois o anjo disse a João: importa que profetizes outra vez. Se o anjo disse profetize outra vez, era porque a profecia já havia sido dada em outra ocasião. Se olharmos para o livro de Ezequiel 2, versículo 1 ao 10, é dado a Ezequiel em visão um rolo onde ele deveria comê-lo e ele seria doce ao seu paladar. Logo, o que João obteve para passar às nações, Ezequiel já havia recebido para passar para o povo de Israel. E o que o povo de Israel passou no tempo do cativeiro serve de exemplo para as coisas que estão por vir. E o que estava escrito nesse rolo era lamentações, suspiros e ais. Deus usa a figura do cavalo para dizer que algo está sendo levado a algum lugar. Essa é a principal função do cavalo, carregar algo ou alguém a algum lugar. O cavalo também é símbolo de força, poder e conquista. O cavalo é preparado para o dia da batalha. O Senhor enviará 4 juízos à terra, mas esses juízos são apenas o princípio das dores. E esses juízos são tipificados em cavalos, onde as cores desses cavalos apontam para que tipo de juízo eles carregam. Deus também usa a figura de uma mulher tendo um bebê para representar como será o fim dos tempos. Assim como uma mulher sente as primeiras dores de parto, que dão um sinal que está chegando a hora do bebê nascer. Então a dor vai se intensificando cada vez mais, até o nascimento do bebê. Assim também será os juízos de Deus. Primeiro será sentido os primeiros sinais que mostram que chegou a hora, e com o tempo essa dor irá se intensificando até a hora do bebê nascer. O bebê representa as primícias, Jesus e sua noiva, como já vimos no vídeo sobre a noiva. Os selos do livro de Apocalipse nos revelam como serão as dores de parto, ou seja, os eventos que acontecerão antes do bebê nascer. O primeiro selo do livro de Apocalipse fala do cavalo branco. Branco representa a paz, mas esse cavalo com seu cavaleiro não traz a paz de Cristo, e sim uma falsa paz. Jesus disse: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Mateus 24, 4 e 5. Esse cavaleiro com seu cavalo está representando o anticristo, que será contra Deus e perseguirá os santos. O cavaleiro desse cavalo é um arqueiro, e ele vem carregando um arco. A palavra para arco usada nesse versículo é a palavra toxon. Existe o arco convencional, de onde se atira a flecha. Também tem um tipo de arco conhecido como besta, que é uma arma de guerra no formato de um arco para lançar dardos. A função do arco é lançar flechas ou dardos, e o objetivo da flecha é acertar o seu alvo. Quem possui essa ferramenta em suas mãos é quem as controla, seja para o bem ou para o mal. Assim como o anticristo tem em suas mãos o poder de lançar seu intento ao seu alvo e atingir seu objetivo, que é destruir o povo santo através do entendimento que ele tem nas mãos. Podemos dizer que o cavaleiro é a própria personificação de Satanás. O arco representa o governo da besta, que é por onde ele conseguirá efetuar suas intenções, e a flecha, por sua vez, são as leis, que ele vai aplicar para perseguir o povo de Deus. Segundo Eusébio de Cesareia, na sua história eclesiástica, João foi preso na perseguição aos cristãos feito por Domiciano, no ano 80 d.C. Domiciano deu a primeira base jurídica para a perseguição, declarando o cristianismo religião ilícita, ou seja, religião ilegal e, portanto, proibida. O apóstolo João sabia na pele o que era perseguição aos cristãos, pois antes de Domiciano, também houve Nero, que matou muitos cristãos. Voltando para a profecia do cavalo branco, esse cavaleiro também recebe uma coroa Stefanos, conhecida como coroa de louros, um tipo de coroa como uma guirlanda feita de folhas de louro.
A planta representava a vitória na Grécia e na Roma antiga. A origem do símbolo está na mitologia, comum a ambas as culturas. Segundo ela, o deus Apolo teria se apaixonado pela ninfa Dáfne, mas ela não nutria o mesmo sentimento por ele e fugiu para as montanhas, tentando escapar de sua perseguição. Dáfne acabou pedindo proteção a seu pai, o deus Peneio, que optou por transformá-la num loureiro. Foi assim que a ninfa venceu Apolo. Por isso, os vencedores de qualquer tipo de competição eram coroados com folhas dessa planta. Entre os romanos, quando um comandante ganhava uma batalha, também enviava para o Senado um pergaminho envolto em folhas de louro, informando o ocorrido, diz a historiadora Maria Corazim, da Universidade de São Paulo. Quando chegar o dia em que o Senhor voltar para buscar os santos, Deus destruirá o anticristo e seu arco. O segundo selo é representado por um cavalo vermelho, apontando para o sangue que será derramado através de guerras que acontecerão. Vou compartilhar aqui algumas visões que ajudarão a ter uma melhor visão do panorama de como serão esses juízos. Livro Sonhos e Visões de Deus, por Dumitru Duduman e Michael Goldia Jr. Anjo em um Cavalo Vermelho. 19 de fevereiro de 1989. Eu estava dormindo esta tarde, quando fui despertado pelo relincho de um cavalo e pelo estalo de um chicote. Ao abrir os olhos, vi um homem montado em um cavalo vermelho. Levante-se, Dumitru, o homem disse. Ao me levantar, fui imediatamente derrubado por seu poder. Levante-se, ele repetiu. Levantei-me, mas fui derrubado novamente. Levantei-me e fui derrubado pela terceira vez. Perguntei-lhe por que ele fez isso comigo. Para mostrar meu poder, disse ele. O homem estava pronto para a guerra. Ele usava capacete, armas e facas na cintura, uma metralhadora pendurada no pescoço e uma espada na mão. Ele disse, eu sou um anjo, e fui enviado por Gabriel. Porque seu coração está triste porque muitas pessoas não aceitam a mensagem. As pessoas estão felizes porque há paz aqui, mas em pouco tempo ela se transformará em guerra. Fui enviado para tirar a paz da terra. O anjo continuou, em alguns lugares, as guerras começarão. As pessoas levantarão suas espadas umas contra as outras. Disse o anjo, não querem acreditar na verdade ou nas coisas que acontecerão. Somente os que têm os seus nomes escritos no livro da vida ouvirão e se arrependerão. Lute muito, porque a luta será mais difícil à medida que você continua. Agora será mais difícil do que nunca, afirmou. Os dias estão contados, e o que eu disse a você acontecerá. Com um barulho como trovão e um flash de luz brilhante, ele me derrubou pela última vez e desapareceu. China e Rússia ataca. Uma visão recebida pelo irmão Dumitru Duduman. 22 de abril de 1996. Orei e fui dormir. Eu ainda estava acordado, quando de repente ouvi um som de trombeta. Uma voz gritou para mim, levante-se. Na minha visão, eu estava na América. Saí de casa e comecei a procurar aquele que havia falado comigo. Enquanto olhava, vi 3 homens vestidos da mesma maneira. 2 dos homens carregavam armas. Um dos homens armados veio até mim. Eu acordei para mostrar o que está por vir. Ele disse, venha comigo. Eu não sabia para onde estava sendo levado, mas quando chegamos a um determinado lugar, ele disse, pare aqui. Um par de binóculos foi entregue a mim, e me disseram para olhar através deles. Fique aí, não se mexa e olhe, continuou ele. Você verá o que eles estão dizendo e o que estão preparando para a América. Enquanto olhava, vi uma grande luz. Uma nuvem escura apareceu sobre ele. Vi o presidente da Rússia, um homem baixo e gordinho, que disse ser o presidente da China e mais 2. Os 2 últimos também disseram de onde eles eram, mas eu não entendi. No entanto, deduzi que eles faziam parte do território controlado pela Rússia. Os homens saíram da nuvem. O presidente russo começou a falar com o chinês. Vou lhe dar a terra com todo o povo, mas você deve libertar Taiwan dos americanos. Não tema, nós os atacaremos por trás. Uma voz me disse, observem onde os russos penetram na América. Vi estas palavras sendo escritas, Alasca, Minnesota, Flórida. Então, o homem falou novamente, quando os Estados Unidos entrarem em guerra com a China, os russos atacarão sem aviso. Os outros 2 presidentes falaram, nós também lutaremos por você. Cada um tinha um lugar já planejado como ponto de ataque. Todos eles apertaram as mãos e abraçaram.
Todos eles assinaram um contrato. Um deles disse: temos certeza de que Coreia e Cuba também estarão do nosso lado. Sem dúvida, juntos, podemos destruir a América. O presidente da Rússia começou a falar com insistência: por que nos deixamos guiar pelos americanos? Por que não governar o mundo? Eles também precisam ser expulsos da Europa. Então eu poderia fazer o que quisesse com a Europa. O homem ao meu lado perguntou: isto é o que você viu? Eles agem como amigos e dizem que respeitam os tratados feitos juntos. Mas tudo que eu lhe mostrei é como isso realmente acontecerá. Você deve dizer a eles o que está sendo planejado contra a América. Então, quando acontecer, o povo lembrará das palavras que o Senhor falou. Quem é você? Perguntei. Sou o protetor da América. O pecado da América alcançou Deus. Ele permitirá essa destruição, pois não pode mais suportar tal maldade. Deus, no entanto, ainda tem pessoas que o adoram com um coração limpo enquanto realizam sua obra. Ele preparou um exército celestial para salvar essas pessoas. Quando eu olhei, um grande exército, bem armado e vestido de branco, apareceu diante de mim. Você vê isso? Perguntou o homem. Este exército irá lutar para salvar os escolhidos. Então, a diferença entre os piedosos e os ímpios será evidente. A América queimará. Setembro de 1984. Tarde da noite. Eu não conseguia dormir. As crianças estavam dormindo na bagagem. Minha esposa e filha estavam chorando. Eu saí e dei uma volta. Não queria que eles me vissem chorar. Eu andei pelo prédio, chorando e dizendo: Deus, por que você me puniu? Por que você me trouxe para este país? Eu não consigo entender ninguém. Se eu tentar perguntar algo a alguém, tudo o que ouço é: não sei. Parei em frente ao apartamento e sentei-me em uma pedra grande. De repente, uma luz brilhante veio em minha direção. Pulei de pé porque parecia que um carro estava vindo diretamente para mim, tentando me atropelar. Eu pensei que a polícia secreta da Romênia havia me rastreado para a América e agora eles estavam tentando me matar. Mas não era um carro. Quando a luz se aproximou, ela me cercou. Da luz, ouvi a mesma voz que eu tinha ouvido tantas vezes na prisão. Ele disse: Dumitru, por que você está tão desesperado? Eu disse: por que você me puniu? Por que você me trouxe para este país? Não tenho onde deitar minha cabeça. Não consigo entender ninguém. Ele disse: Dumitru, eu não te disse que também estou aqui com você. Trouxe você para este país porque este país queimará. Eu disse: então por que você me trouxe aqui para queimar? Por que você não me deixou morrer no meu próprio país? Você deveria ter me deixado morrer na prisão na Romênia. Ele disse: Dumitru, tenha paciência para que eu possa lhe dizer. Sobe aqui. Subi em algo próximo a ele. Não sei o que era. Também sei que não estava dormindo. Não era um sonho. Não era uma visão. Estava acordado como estou agora. Ele me mostrou toda a Califórnia e disse: são Sodoma e Gomorra. Tudo isso, em um dia queimará. O pecado chegou ao santo. Então ele me levou para Las Vegas. São Sodoma e Gomorra. Em um dia queimará. Então ele me mostrou o estado de Nova York. Você sabe o que é isso? Perguntou ele. Eu disse: não. Ele disse: esta é Nova York. Aqui é Sodoma e Gomorra. Em um dia queimará. Então ele me mostrou toda a Flórida. Esta é a Flórida, disse ele. São Sodoma e Gomorra. Em um dia ela queimará. E ele me levou de volta para casa na rocha onde começamos. Em um dia queimará. Tudo isso eu lhe mostrei. Eu disse: como vai queimar? Ele disse: lembre-se do que estou lhe dizendo, porque você irá à televisão, ao rádio e às igrejas. Você deve gritar com uma voz alta. Não tenha medo, porque eu estarei com você. Eu disse: como poderei ir? Quem me conhece aqui na América? Não conheço ninguém aqui. Ele disse: não se preocupe. Eu irei adiante de você. Vou fazer muita cura nas igrejas americanas e vou abrir as portas para você. Mas não diga mais nada além do que eu lhe digo. Este país queimará. Eu disse: o que você fará com a igreja? Ele disse: quero salvar a igreja, mas as igrejas me abandonaram. Eu disse: como eles o abandonaram? Disse: o povo se elogia. A honra que o povo deve dar a Jesus Cristo, eles assumem sobre si mesmos. Nas igrejas existem divórcios. Há adultério nas igrejas. Existem homossexuais nas igrejas.
Existe aborto nas igrejas e todos os outros pecados possíveis. Por causa de todo o pecado, deixei algumas igrejas. Você deve gritar em voz alta que eles devem pôr um fim ao pecado deles. Eles devem se voltar para o Senhor. O Senhor nunca se cansa de perdoar. Eles devem se aproximar do Senhor e viver uma vida limpa. Se eles pecaram até agora, devem acabar com isso e começar uma nova vida, conforme a Bíblia lhes diz para viver. Eu disse, como a América queimará? A América é o país mais poderoso do mundo. Você nos trouxe aqui para queimar. Por que você pelo menos não nos deixou morrer onde todos os Dudumas morreram? Ele disse, lembre-se disso, Dumitru. Os espiões russos descobriram onde estão os armazéns nucleares na América. Quando os americanos pensarem que é paz e segurança, do meio do país, algumas pessoas começarão a lutar contra o governo. O governo estará ocupado com problemas internos. Então, do oceano, de Cuba, Nicarágua, México. Ele me disse outros 2 países, mas eu não me lembrava o que eram. Eles bombardearam os armazéns nucleares. Quando explodirem, a América queimará. O que você fará com a igreja do Senhor? Como você salvará os que se voltarão para você? Eu perguntei. Ele disse, diga-lhes isto, como eu salvei os 3 jovens da fornalha de fogo, e como salvei Daniel na cova dos leões, é da mesma maneira que os salvarei. O anjo do Senhor também me disse, abençoei este país por causa do povo judeu que está neste país. Tenho 7 milhões de judeus neste país, mas eles não querem reconhecer o Senhor. Eles não queriam agradecer a Deus pelas bênçãos que receberam neste país. Israel não quer reconhecer Jesus Cristo. Eles depositam sua fé no povo judeu na América. Mas, quando a América queimar, o Senhor levará a China, o Japão e outras nações a irem contra os russos. Eles vão derrotar os russos e empurrá-los até os portões de Paris. Lá, eles farão um tratado e designarão os russos como seus líderes. Eles se unirão contra Israel. Quando Israel perceber que ela não tem a força da América atrás dela, ela ficará assustada. É quando ela se volta para o Messias para a libertação. É quando o Messias virá. Então, a igreja encontrará Jesus no ar e ele os trará de volta com ele para o Monte das Oliveiras. O combate do Armagedon será combatido. Quando ouvi tudo isso, disse, se você é verdadeiramente o anjo do Senhor, e tudo o que me disse é verdade, tudo o que você disse deve estar escrito na Bíblia. Ele disse, diga a todos que leiam Jeremias 51:8-15, Apocalipse, capítulo 18, e Zacarias, capítulo 14, onde Cristo luta contra aqueles que possuem a terra. Após a sua vitória, disse o anjo, haverá um rebanho e um pastor. Não haverá necessidade de luz. O Cordeiro de Deus será a luz. Não haverá doenças, lágrimas ou mortes. Só haverá alegria eterna e Deus será o governante. Apenas uma língua. Apenas uma música. E não há necessidade de um tradutor. E, Dumitru, continuou ele, uma palavra de advertência. Se você guardar alguma coisa do povo americano que lhe disseram, eu a punirei severamente. Como vou saber que isso é real? Que realmente acontecerá? Eu perguntei. Como sinal de que falei com você, amanhã antes de você acordar, enviarei alguém para lhe trazer uma cama, e ao meio-dia enviarei um carro e um balde de mel. Depois disso, enviarei alguém para pagar seu aluguel. No dia seguinte, alguém trouxe uma cama para Dumitru, e, ao meio-dia, chegou um carro com o balde de mel. Seu aluguel também foi pago, como Deus havia prometido. Veja o capítulo 10, através do fogo sem queimar. Então o anjo foi embora. Terceiro selo, representado pelo cavalo preto, traz a fome e crise econômica sobre a terra. O azeite representa a unção do Espírito Santo, e o vinho representa a alegria. Apesar das adversidades desse tempo, temos que buscar de Deus sermos cheios do Espírito Santo, e Ele nos encherá da alegria do Espírito que vai além da alegria que o mundo dá. O Senhor também diz no livro de Ezequiel 14 que ainda que estivesse no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, ele ainda enviaria juízo, e que esses homens pela sua justiça livrariam apenas as suas almas. Noé, Daniel e Jó, o que esses 3 homens têm em comum? Noé vivia em um mundo onde a maldade só crescia, onde todos os pensamentos e ações era só maldade continuamente. A terra havia se enchido de maldade, ao ponto do Senhor se arrepender de ter criado o homem. Porém, Noé se manteve afastado de toda aquela iniquidade, se mantendo firme nos caminhos do Senhor, e assim ele achou graça aos olhos de Deus.
Noé era um homem justo e reto em sua geração, e ele andava com Deus. Judá pecou gravemente, virando as costas ao seu Deus, como uma prostituta que deixa seu marido em casa e vai se deitar com outros homens. Assim fez Judá, correndo atrás de outros deuses, virando as costas ao Deus verdadeiro, e por conta da sua devassidão, Deus envia juízo a ela, e ela é levada cativa para a Babilônia. Daniel, que vivia em Judá nessa época, foi levado como escravo para a Babilônia, a grande cidade do pecado, símbolo da luxúria do mundo antigo. Daniel era da nobreza e foi viver no palácio para servir o rei, e ele tinha acesso às melhores coisas do reino. Porém, Daniel se recusou a comer dos manjares do rei, e se manteve limpo e puro perante o Senhor, achando assim graças aos olhos de Deus. E Jó vivia em uma terra em que as pessoas seguiam a tantos deuses, porém Jó servia ao único Deus vivo. Ele tinha um amor incondicional, sendo fiel apesar de todo o mal que o sobreveio. Ainda assim, não negou a Deus. Em um dia que os filhos de Deus estavam se apresentando ao Senhor, Satanás, apesar de não fazer mais parte dos filhos de Deus, também foi até o Senhor. Então, Deus, já conhecendo a sua maldade e por onde ele andava, lhe pergunta: de onde vens? E ele lhe diz: viu o meu servo Jó? Pois Deus o tinha por estima e sabia que Satanás já tinha o observado. E é Deus quem diz sobre ele: homem reto e temente a Deus, e se desvia do mal. É muito bom ser reconhecido aqui na terra, mas coisa boa mesmo é ser reconhecido no céu. Na parábola das 10 virgens, quando o noivo vê as virgens tolas chegando, correndo atrasada, indo de encontro a ele, dizendo: abre-nos a porta, ele responde a elas: eu não vos conheço. Que coisa mais dolorosa é não ser conhecida de Deus. De nada vale o reconhecimento dos homens. Mas voltando a Jó, Satanás diz ao Senhor: mas é claro, o Senhor o cerca por todos os lados, guardando tudo o que ele possui, pois Jó era o homem mais rico de sua comunidade. Então Deus diz: pode tocar em tudo o que ele possui, só não tire sua vida. Pois Deus sabia que ele tinha em Jó um amigo fiel. E não era pelas coisas que o Senhor tinha lhe dado. O Senhor sabia que podia contar com ele, que Jó não o envergonharia. E assim foi. E depois de Jó ter provado sua fidelidade a Deus ao inimigo, pois Deus já conhecia o coração de Jó, mas Deus queria que todo mundo também o conhecesse. Então Deus o restituiu Jó 2 vezes mais, em tudo que o inimigo lhe tirou. Esses 3 homens que viveram em épocas tão distintas, viveram situações tão parecidas, onde tudo lhe foram tirado. Todos eles passaram por adversidades, viveram em tempos onde as pessoas se afastaram de Deus e a maldade nos corações do homem só aumentavam. Porém, eles se mantiveram firmes, íntegros, amando ao Senhor acima de tudo, até mesmo acima de suas vidas. Vi 5 calamidades terríveis que virão sobre todo o mundo. Em primeiro lugar, uma confusão econômica que afetará o mundo todo. Vi que se passaram alguns anos de prosperidade e em seguida virá essa crise econômica que afetará o modo de viver de toda pessoa sobre a terra. Os economistas mundiais não poderão explicar o que está acontecendo. Começará na Alemanha, se estenderá ao Japão e por fim aos Estados Unidos. Corporações grandes, sérias, bem conhecidas, desmoronarão, irão à falência. Muitas igrejas sofrerão a bancarrota e muitos projetos missionários desaparecerão. Uma das mensagens mais claras que recebi de Deus em minha vida é esta: usa os anos bons que restam, preparando-te para a crise financeira. Põe tua casa em ordem, porque vêm tempos difíceis. A segunda coisa que vi foi a natureza com dores de parto. É uma crise que envolve a natureza, sinais e mudanças sobrenaturais inexplicáveis para o homem. Os desastres mundiais que estamos presenciando agora, eu os vi como se fossem dores de parto da natureza, e que serão mais frequentes à medida que nos aproximamos do estabelecimento do reino de Deus. Vi terremotos nos Estados Unidos, fome no mundo inteiro, especialmente na China, Índia e Rússia. Vi a provisão alimentícia do mundo esgotada, provocando a morte de milhares de pessoas. Vi que aparecia um novo tipo de tempestade, como se fosse um fogo no céu, deixando um rastro como de um vapor,
furacões, granizo e inundações, chegando à terra com tal intensidade e violência que toda a humanidade terá que admitir que o mundo está sitiado por algo sobrenatural, cercado por forças sobrenaturais. No original grego, a palavra que parece para amarelo pode ser traduzida por pálido ou verde. O cavalo amarelo significa a morte por doenças e epidemias. Sarah Hoffman, visão do fim do mundo. A próxima coisa que vi foram pessoas adoecendo e morrendo. Eu vi isso particularmente em 4 cidades: Nova York, Los Angeles, São Francisco e Salt Lake. A doença começou por ter bolhas brancas. Algumas do tamanho de uma moeda aparecem em suas mãos, braços e rosto. Isso rapidamente evoluiu para feridas e bolhas brancas e inchadas. As pessoas tropeçavam e caíam, e em seguida, muitas morriam em pouco tempo, talvez 24 horas. Também vi outras pessoas com sangue saindo do nariz, boca, olhos e ouvidos. Começou como um vírus de gripe e se espalhou muito rapidamente, mais rápido do que a outra doença da bolha branca. As pessoas que tinham essa doença morreram ainda mais rápido. Isso foi mais infundido em todos os Estados Unidos. Havia centenas de milhares de pessoas atingidas por essas doenças. Eu sabia dessas doenças e havia vários tipos diferentes, mas a princípio, essas duas vinham de pequenos recipientes que haviam sido trazidos para os Estados Unidos. Esses recipientes eram como potes de 1 litro e fiquei impressionada que as pessoas que as carregavam simplesmente jogavam no chão em grandes multidões, e as pessoas se infectavam sem perceber. Nessas cidades, à medida que a doença se espalhava, as pessoas tentavam fugir das cidades para o campo. Havia um caos completo nessas cidades e um colapso na sociedade normal. Esses juízos são a justiça de Deus devido ao pecado do homem. O Senhor diz a Ezequiel que ali restaria alguns fugitivos e que quando o povo visse as ações perversas deles, então entenderia os motivos do juízo de Deus, pois quando uma terra pecar contra Deus, se rebelando gravemente, Deus estenderá a sua mão contra ela e lhe tirará o sustento de pão, enviando a fome, cortando dela homens e animais. Ao profeta Isaías, Deus disse o porquê ele enviaria esses juízos. Nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptores, deixaram ao Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. O povo não cessava de pecar e já tinham suas mentes cauterizadas, já não sentiam mais arrependimento por seus pecados. Faziam sacrifício de animais constantemente a fim de alcançar perdão. Pecou, era só matar um cordeiro e estava tudo certo. Deus sentia nojo das festas solenes e do sacrifício que eles apresentavam a Deus, pois não havia arrependimento e nenhum coração voltado a Deus, era só cumprimento de protocolo. Assim como nos dias de hoje as pessoas vão aos cultos aos domingos e em sua consciência eles acreditam que já cumpriram o protocolo da semana e está tudo bem. Podem pecar à vontade e nem se lembram de Deus durante a semana, que no domingo ele se redime e está tudo certo. O Senhor diz: não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e as luas novas e os sábados e as convocações das assembleias não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. As vossas luas novas e as vossas solenidades a minha alma as odeia. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Por isso, quando estendei as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvireis, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. Procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde, então ergui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e obedecerdes, comerei o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebelde, sereis devorado à espada. Porque a boca do Senhor o disse. Toda vez que houve separação dos homens com Deus, houve juízos na terra.
para que o homem se voltasse a Deus. O Senhor castiga as nações por suas maldades e pecados, pois ele não pode se casar com uma noiva adúltera. Ele precisa purificá-la, assim como o ourives purifica a prata e o ouro. Toda a escória tem que ser queimada para que fique apenas o que há de valor. Pela lei, uma mulher adúltera deveria ser apedrejada até a morte, e se o homem aceitasse essa mulher de volta, ele também se tornaria impuro. Por isso, Deus não pode aceitar uma noiva suja. Ele a purifica através do fogo, refina, trata e a toma por sua novamente. Se o Senhor não deixasse nenhum remanescente, não sobraria ninguém. Seriam todos como Sodoma e Gomorra, que foram aniquilados completamente. Porém, o Senhor diz às cidades que o conheceu pessoalmente, viram seus milagres e ainda assim não se arrependeram dos seus maus caminhos. Por conta disso, haveria mais rigor em seus juízos a essas cidades do que a Sidom e Tiro, pois se essas cidades tivessem visto os seus milagres, elas permaneceriam até hoje. Um bom exemplo disso é a cidade de Nínive, que iria ser igualmente destruída. Porém, o povo deu ouvido à voz de Deus, se humilhou, se arrependeu e o Senhor revogou a sentença. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas o Senhor, por sua justiça, não pode deixar impunes os pecados da humanidade. O homem rejeita Deus, o Criador, para adorar a criação. Deus é o único digno de ser adorado, pois tudo vem dele e tudo é para ele. O Senhor fez uma aliança de concerto com seu povo, onde somente Deus, o Eterno, o único Criador de todas as coisas, deveria ser adorado. A quebra dessa aliança leva a terra a ficar impura, e o Senhor tem que passá-la pelo fogo para a purificar. No entanto, se o povo se arrepender e se voltar a ele, Deus então refaz a aliança. Deus, o Pai, entregou seu povo como uma noiva pura e santificada para seu filho. Porém, quando essa noiva sai e se deita com outros homens, se prostituindo e se tornando suja, impura, então o Senhor a limpa, purifica e a santifica, como o ouro e a prata que é passada pelo fogo, a tornando uma noiva restaurada, para tê-la de volta como sua novamente. Que possamos ser encontrados com nossos corações limpos e alinhados com a vontade do Senhor, pois o noivo está vindo. Quem estiver cheio de escória será passado pelo fogo para ser purificado. Quem for palha se queimará no fogo, mas quem for ouro sairá limpo e purificado. Ficamos por aqui. Obrigada por ter me acompanhado em mais esse vídeo. Continuaremos semana que vem com o 5º selo. Até lá!